Estamos de volta com você, entrevistando o prefeito Heloísio Lourenço e as suas perguntas pelo 37216955, assim como fez a Veridiana, perguntando qual a sua opinião sobre a manifestação em frente ao Fórum das Famílias dos Presidiários, ocorrida nessa tarde aqui, de hoje, né? Pois é, Veridiana, me informaram que realmente estava tendo uma manifestação lá e que o pessoal estava clamando, né, pelo cuidado com os presos, né, pelos seus familiares que estão lá presos, e procurei me informar, as informações foram um pouco desconexas sobre os reais motivos que estavam acontecendo, mas logicamente, né, que se o motivo da manifestação é para que as pessoas sejam bem cuidadas, que os direitos sejam resguardados, eu sou a favor. Eu acho que a gente tem que, independente de onde se encontrem, as pessoas têm os seus direitos e tem que ser ouvidas sempre, né? Mas logicamente que a gente tem que averiguar e obviamente que dentro lá do presídio existem regras que também têm que ser cumpridas, né? Eu acho que o preso deve saber isso e o agente penitenciário que trabalha lá sabe disso. Então as regras também têm que ser cumpridas porque tem que ter uma regra geral, tem que ter uma organização, inclusive dentro do próprio presídio. Então a gente é a favor de que as pessoas tenham resguardado os seus direitos, mas lá dentro também tem os seus deveres, as pessoas estão lá e tem que seguir também. Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra um pouco a questão também de segurança em Poços de Caldas, né? A gente viu um dado aí que foi um pouco alarmante do crescimento de 100%, né, dos crimes mais hediondos, pelo menos essa informação que a gente teve aí. E, é claro, a Polícia Militar, inclusive, entrevistei o capitão Edson na última semana, dizendo que os policiais estão na rua, a gente tem percebido. Como é que o senhor está vendo essa questão da segurança pública em Poços de Caldas? Eu acho que é realmente um problema a ser atacado, eu acho que a gente precisa estar atento a isso, né? E o que a gente percebe, né? Tanto os crimes hediondos, né, que aumentaram, o crime, o assassinato, essas coisas que aumentou, mas a gente percebe muitas vezes nessa linha de crime um grande número de crimes contra a mulher mesmo, né? Então, que tem todo o seu jeito de acontecer e que também tem que ser evitado. Eu acho que nós que somos as autoridades temos que trabalhar para que isso não aconteça. E logicamente que o que a gente tem tido aí também são os pequenos furtos, pequenos roubos, que isso incomoda muitas pessoas ligados à maior utilização das drogas, né? Esse é um problema recorrente nessa questão das drogas. E eu estava no mesmo capitão Edson que entrevistei aqui, e ele disse que era preciso que todos os entes públicos se unissem para que as coisas não ficassem só de um lado ou de outro. Como é que o senhor está percebendo e entendendo essa união para a resolução de um problema tão grave como as drogas? Não, eu concordo com ele em gênero, número e grau, né? Tanto que nesse ano, né, pela primeira vez, nós criamos, esse ano já, né, logo foi uma das primeiras ações de governo nós criamos o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal, ele é exatamente isso, ele é um órgão que reúne todas as forças de segurança do município e nós nos reunimos todas última quinta-feira do mês, todas as últimas quintas-feiras do mês, às 18 horas, no gabinete lá da prefeitura, e o prefeito é o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada, e lá se reúne então Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Defesa Civil, o pessoal da SUAP, Conselho Tutelar, tem uma representação do Judiciário também, tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, e a Secretaria de Promoção Social está dentro do Gabinete de Gestão Integrada e todas as outras secretarias, obviamente que eu participo, e todas as outras secretarias dentro da necessidade de cada uma. Então, por exemplo, no Carnaval, o Gabinete de Gestão Integrada, ele teve uma articulação que foi fantástica, porque todos esses órgãos, por exemplo, nós fomos trabalhar a questão do assédio e em relação ao menor, em relação ao trabalho infantil, em relação à exploração sexual de menores no Carnaval. Então estava lá a Secretaria de Promoção Social, estava o Conselho Tutelar, estava a Polícia Militar e tudo isso, estava a Polícia Civil. Então as ações que foram definidas ali, todos os órgãos sabiam e foram passados para os seus comandados. Então não só, por exemplo, qual que seria a lógica, né? Que ali o Conselho Tutelar ficasse atento ao que está acontecendo com as crianças. Mas aí mais que isso, ali, a partir dali, todos os órgãos de segurança, sabendo então da legislação, sabendo disso, estavam atentos a esse fato. Mais que isso, houve uma redistribuição, estou dizendo, do Carnaval, das forças de segurança. Então, por exemplo, onde você tinha um policial militar, você não tinha guarda municipal. E onde você tinha guarda municipal, você não tinha polícia militar. Por quê? Porque houve uma ação integrada e cada um sabia aonde, em cada posto, cada um ficaria. Então, a sensação de uma maior presença da segurança, ela foi visível. Tanto que nós tivemos pouquíssimos problemas no Carnaval.
Recentemente, agora, por ocasião das manifestações, nós também fizemos uma reunião extraordinária, fazemos a reunião todo mês. Mas para definir exatamente como é que seria, porque houve uma participação, o pessoal levantou a questão de que havia uma participação muito grande de menores de idade, né, entre 12 e 14 anos participando das manifestações. Então surgiu aí uma preocupação maior em relação à presença dessas crianças, né, e adolescentes nas manifestações. Então houve também uma reunião para ver como é que cada órgão estava vendo as manifestações e poderia ajudar ou para manter a ordem, na verdade. Em relação à questão das drogas não é diferente, a gente tem discutido muito lá no gabinete e as ações acabam sendo integradas. Então, logicamente que o entendimento da função da Polícia Militar, a função da Polícia Civil e a função do governo municipal, a partir daí nós tomamos algumas decisões, né, que foi, primeiro, a gente partiu para a iluminação das escolas municipais que têm aulas noturnas. Então você pode passar hoje nas 10 escolas municipais que têm aula noturna, que nós fizemos iluminação de segundo nível em todas elas, lá no conjunto habitacional, por todos os bairros da cidade, para melhorar a segurança, em consonância também com o trabalho da Polícia Militar. Agora a Polícia Militar está nos passando os principais locais de ocorrência desses pequenos furtos e observando se há deficiência de iluminação, a gente está fazendo também iluminação de segundo nível para poder facilitar. E logicamente outras ações, né, que vamos dizer assim, de conceituais que o governo municipal tem que fazer, a gente está adiantando. Uma delas, por exemplo, foi a própria aquisição do SESI, que vai ser um espaço onde no contraturno escolar as crianças vão ter um espaço para não ficar na rua, não ficar à disposição aí do que der e vier, né? Então, são espaços que a gente vai criando, são locais que a gente vai fazendo para que realmente a gente melhore a condição de vida das pessoas e também dê oportunidades para que as pessoas não entrem por esse mundo da droga, que realmente tem trazido sérias consequências para todo mundo. O José dos Reis ligou para a gente. Quando será iniciada a canalização do Vai e Volta? Pois é, a canalização do Vai e Volta, ela já tem uma previsão de obras, mas lá em cima, ali na irradiação, a gente começa a obra, já foi feita a licitação e o processo licitatório, eu acredito, Zé dos Reis, que é porque, na verdade, eu respondi isso alguns dias atrás e existia um prazo do processo licitatório que tinha que ser cumprido ainda para que realmente desse a ordem de serviço. Eu acredito que está vencendo. Hoje é 12 de agosto, eu acredito que vença aí por volta de 15 de agosto mesmo, aí já dá a ordem de serviço, já começa. As aduelas foram colocadas lá, tem mais algumas que precisam ser compradas e, infelizmente, nós temos um projeto no governo federal de uma canalização bem ampla daquele ribeirão lá, mas nesse momento nós vamos ter que fazer com recurso próprio, porque não vai dar para esperar, não. Eu moro próximo lá e há muita reclamação de que aquela obra demorou demais ou está demorando demais para a solução. Pois é, na verdade ela está demorando porque existe todo um processo técnico, né? O governo municipal não é só chegar e falar, vou ali e faço. Não, não é assim não. Então, teve todo um processo de mapeamento do que aconteceu, do que poderia ser feito, da destinação do recurso, porque se não tiver dinheiro também não dá, da destinação do recurso para fazer isso, como eu disse, com recurso próprio, e aí processo licitatório, agora terminando o processo licitatório, começa a obra. Então, realmente, eu também acho que demorou muito, é demorado, mas é o prazo do município, é o prazo das licitações, não dá para atropelar isso não. Ô Luiz, quando a gente fala de alanos também, eu entrevisto, né, as pessoas aqui que estão aí como você na chefia do Executivo e outras pessoas ligadas ao poder público, e é claro, é recorrente também essa questão de dizer que a máquina pública é burocrática, que ela é lenta, que ela não funciona no mesmo ritmo que deveria. Você também, saindo um pouco da iniciativa privada, né, você ali no Uniodonto, que tem toda uma atividade ligada ao mundo empresarial e tal, executivo, como você está vendo essa situação e percebeu isso na prefeitura? E como combater essa lentidão que todo mundo fala e a gente nunca consegue resolver? Pois é, existem algumas coisas lá que não vão ter jeito de resolver, até porque elas foram criadas para que dessem mais transparência, dessem mais segurança, dessem mais até um cuidado maior com o recurso público, né? Então a lei 8666 das licitações, por exemplo, ela vem para fazer com que fosse mais transparente, com que fosse mais seguro o processo de contratação e não privilegiasse esse ou aquele. Mas, obviamente, né, todo mundo do setor público diz que é uma lei que emperra tudo. Até porque, como ela garante ampla liberdade de ação, né? Então no momento em que eu lanço uma licitação, havendo qualquer dúvida, né, qualquer órgão, qualquer participante ou que vai pleitear a obra pode fazer questionamentos que muitas vezes suspendem a licitação, ou mesmo depois, eu te falei, aí termina o prazo,
aí tem um prazo de recurso ainda que tem que ser esperado. Isso angustia o homem público? Nossa, mãe, isso me dá um desespero danado. Igual, ainda mais, igual você falou, eu venho do setor privado e isso pra gente é a morte. Então, eu cobro muito do nosso pessoal lá, do pessoal do jurídico em relação ao setor de compras nosso, porque realmente é muito demorado, mas isso não vai melhorar. Não vai melhorar porque a lei foi criada para que isso acontecesse dessa forma. E pior que isso, se a gente pula algum passo desse, isso passa a ser motivo de questionamento pela Câmara Municipal, pelo Ministério Público, por todos esses órgãos que são os fiscalizadores, e acaba que muitas vezes o processo volta lá atrás quando você já está lá adiantado. Então o melhor que se faz é que se respeite os prazos, que se faça tudo com muito cuidado, para lá na frente você não ter problema. Tivemos esses dias, por exemplo, né, eu fiquei indignado, tivemos lá uma suspensão de uma licitação nossa, e a empresa que fez não estaria habilitada a participar no processo final, ela não estaria habilitada porque os recursos que ela tem, a quantidade de recursos que ela tem, não seria suficiente para participar da licitação. Mas eram suficientes para que naquele momento ela fizesse um questionamento que acabou travando o nosso processo licitatório. Então tem dessas coisas também. Então, o que a gente tem que fazer é realmente aguardar e dar a resposta que já é tradicional. Olha, o processo é lento, mas é um cuidado também com o recurso público. Mas que angustia muito a gente. A Maria ligou para a gente, vou fazer essa pergunta para fechar esse bloco, viu, Maria? Você aguarda um pouquinho após o intervalo a resposta do prefeito em relação à sua pergunta, que diz o seguinte: sou moradora do bairro São José, na campanha o senhor falou que ia olhar para os bairros. A Maria pergunta aqui no final: quando isso vai começar? Já já a gente retorna no Hora da Verdade, não sai daí.